Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. O 981cast é uma realização da 981 Marketing Saúde, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. E nesse podcast tu vê e assiste muito conteúdo relacionado à gestão de clínicas e consultórios, à experiência do paciente, ao marketing em saúde. E os nossos episódios, eles são quinzenais, todas as quintas, meio-dia. Você encontra um novo episódio no nosso YouTube. Inclusive, se tu ainda não está inscrito no nosso YouTube, vai lá agora, clica no botãozinho, se inscreve e ativa as notificações para tu receber todos os episódios, sempre as novidades em primeira mão. Além disso, os cortes e os melhores episódios, as melhores partes, os melhores trechos dos nossos episódios estarão sempre nas nossas redes sociais, @981. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que estou com uma grande honra, inclusive, de recebê-lo hoje no nosso podcast, Dr. Neuri José Gusson. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Dr. Neuri, eu vou apresentar rapidamente aqui, ele é médico cirurgião, né? E atualmente é presidente da Unimed Vales do Taquari, Rio Pardo, da nossa Unimed aqui da região de Santa Cruz do Sul. Dr. Neuri, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Ingrid, muito obrigado pela oportunidade aí, sucesso nesse teu empreendimento aí. É um grande desafio, né? Jornada do cliente na área da saúde é um desafio brilhante, grande e de grandes oportunidades. Parabéns pela iniciativa, pelo sucesso que você já tem e com a expectativa de um grande crescimento aí. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade e muito sucesso para vocês aí nessa atividade. A gente que agradece essa oportunidade de estar aqui contigo hoje, visto que a gente já trabalhou juntos, né, doutor Neuri, em outros momentos aí, em alguns anos atrás aí, dentro dessa cooperativa, então dentro dessa operadora de plano de saúde. E hoje é com muita honra que eu te recebo aqui, realmente, com muito orgulho e feliz por ter aceitado esse nosso convite, né? A gente sabe que a tua agenda é muito complexa, né? Tem muitos compromissos, muitas coisas, e tu tá aqui hoje dedicado a falar com a gente, a explicar, nos ensinar muitas coisas sobre gestão. Com certeza os nossos espectadores, os nossos ouvintes vão aprender muito com tudo que tu tem a nos passar hoje, né? E pra gente começar a nossa conversa, eu queria que tu então contasse para nós um pouquinho da tua história, porque a gente sabe que a tua história ela é recheada de momentos especiais, recheada de viradas de chave, né? Tem muitos detalhes aí que os nossos espectadores precisam entender um pouquinho do porquê tudo que aconteceu para tu estar hoje onde tu estás, né? Então, conta para nós um pouquinho dessa tua trajetória, como tudo começou e o porquê que tu escolheu a área da saúde, né? Por que a área da saúde? Bom, Ingrid, isso dá uma história longa, né? Então, vamos resumir aí para não ficar complexa demais e não ficar difícil de tolerar e entender. Eu normalmente me emociono muito com a minha própria história, né? Porque eu nasci em Sério, interior de Lajeado, na época, lá no município. Sou de uma família de 9 irmãos. Nossa. E a gente tinha que dividir, né, tudo que tinha, né? Eu sempre conto a minha história dizendo que eu aprendi a comer maçã dividindo em 9 pedaços. Então a gente aprende a socializar, né, já de casa, e eu aprendi isso. Saí muito novo de casa, saí com 10 para 11 anos, fui para o seminário. Estudei em seminário, né? Fiquei 8 anos praticamente em seminário, né? Seminário franciscano, Daltro Filho e depois Taquari. E um ano depois fui para Porto Alegre, fiz um cursinho pré-vestibular. Vestibular, acabei passando em Caxias, fiz a faculdade em Caxias. Voltei de Caxias, fui fazer estágio no Rio de Janeiro, onde fiz residência também, cirurgia geral. Né? No segundo ano da residência, acabei casando com a Márcia, minha esposa, né? Temos 2 filhos, um casal, Ana Cláudia e João Vitor, né? Que já estão aí passando dos 30. Encontrou ela lá ou ela é daqui? A Márcia é daqui de Lajeado, natural de Cruzeiro do Sul, aí de Boa Esperança, né? Encontrei ela aqui, né? E casamos aí no segundo ano e acabei voltando para a região aqui, né? Comecei a trabalhar em Veracruz, né? Trabalhei 4 meses no oeste do Paraná, Capitão Leônidas Marques,
Depois vim aqui para Veracruz e fiquei. 1 ano depois que eu estava em Veracruz, consegui entrar em Santa Cruz e até hoje eu estou aqui na região, né? Santa Cruz, Veracruz, atendendo nos 3 hospitais, né? Entrei na Unimed já em 1988, praticamente, né? Cheguei em 88 aqui, no mesmo ano praticamente entrei na Unimed. O ano do meu nascimento. Então é uma história de vida mesmo, verdade. né? Você é testemunha disso, que isso é uma história de vida, de trabalho, né? E aí aqui fui me adaptando, né? Trabalhei como cirurgião geral no Hospital Santa Cruz, fazendo bastante urgência, emergência, no Ananeri, né? Cirurgias mais eletivas, também alguma urgência. E em 1997 eu acabei voltando para Veracruz e reabrindo o Hospital Veracruz. Então eu sou um dos mentores lá de reabrir o Hospital Veracruz, junto com o Heitor Petri lá. Em 2001 virei vice-prefeito em Veracruz, foram 4 anos de atividade política direta lá no município, né? Um aprendizado muito grande, né? E no final do mandato aí eu saí da política partidária, né? Gestão pública, e comecei a me dedicar à gestão da Unimed. A partir daí fui convidado para participar da diretoria da Unimed, fui diretor de desenvolvimento, né? No começo era diretor de educação, depois diretor de desenvolvimento, e segui depois para a presidência, vice-presidente e presidente atual. Então eu segui uma carreira de uma lógica administrativa que deu certo. Tu contou a história de uma forma muito resumida, né, pra gente. Porque Bem assim, resumido. essa carreira toda aí, em todas essas... Um homem, né? Sair de casa, ainda era uma criança, aos 10 anos de idade, né? Pra ir fazer seminário. É uma vida completamente diferente, porque tu saiu da tua cidade naquele momento, né? Sim, tu saiu de Sério, sim. E aí foi pra... Qual era a cidade que era o seminário? Daltro Filho. Daltro Filho. E eu nem conheço essa cidade aqui. Atualmente é imigrante. Ela é mudou. imigrante, é um município de imigrante que ficou composto pelo distrito de Arroio da Seca, que pertencia à Estrela, e Daltro Filho, que pertencia a Garibaldi. Formaram um município aí na base da serra. Olha só. E o quanto isso exige, né, uma coragem. A gente sabe que hoje, quando a gente fala nisso, é algo muito fora do normal, porque as pessoas nem passam isso pela cabeça ainda dos seus filhos, de saírem tão novos de casa. E a gente sabe que era uma realidade muito diferente, né? Que a gente não tinha as tecnologias que a gente tem, a gente não tinha os acessos. Então, tu saiu de casa para tu conversar com a tua mãe, com teu pai. Era carta. Não tinha como. Era exatamente, carta. exatamente. Tinha, né? Entre a ida e o retorno da informação era em torno de 1 mês. E aí ali naquele meio tempo não se sabia o que estava acontecendo. Excepcionalmente tinha aqueles telefones ainda de fio, né, que tu ia na central telefônica, né, discava, pedia, marcava um horário para combinar uma conversa, mas isso era excepcional, praticamente não se fazia. Exatamente. Nossa, então realmente uma realidade muito diferente, né, da que a gente vive hoje. E tudo isso sempre já com a área da saúde em mente, doutor. Como foi assim essa escolha do porquê médico, porquê medicina, porquê saúde? Tem coisas que empregam na cabeça da gente e a gente não sabe nem exatamente de onde que elas surgiram com toda a convicção, mas elas vão aflorando e daí tu começa a fazer uma retrospectiva e tu percebe que tem um histórico realmente que impregnou. Meu pai aplicava injeção como um prático lá no interior e fazia algumas atividades de apoio para animais, sim, ajudava, né, a fazer parte em animais que tinham dificuldade, porque não tinha na época veterinário, não tinha técnico agrícola, não tinha essas coisas. Então meu pai tinha uma dedicação para essas coisas, né, e era assim, numa linha já de ousadia, né, porque isso tinha seus riscos, como tem hoje, né? Mas ele aplicava aquilo com convicção, ajudava, né? Mas numa linha empírica de desenvolvimento e de querer ajudar. E na maioria das vezes deu certo, porque eu não sei de nenhuma situação que ele teve problemas que foi considerado erro, né? Então, deu certo. Isso foi a primeira situação.
E no seminário eu me identifiquei com a enfermaria de cuidar, de fazer os curativos, né? Então, sempre quando tinha alguém fazendo, eu participava dessas atividades já. Né? Quando eu estava decidido a sair do seminário, no primeiro momento eu queria ser aviador, né? Fazer alguma coisa na linha de voar. E daí eu vi que aquilo não era muito meu chão. E resolvi ir para a medicina e depois para a cirurgia e acabou dando certo. E é algo que hoje, né, faz aí com excelência há tantos anos já, né? Eu vibro muito com a minha profissão, eu tenho assim uma gratificação pelos resultados e pelo trabalho que eu consegui realizar até hoje, né? Fui muito apoiado por colegas, por pessoas, né? Fui daquelas pessoas assim que sempre fui muito ajudada, né? Eu tenho a impressão que eu nasci com os 2 pés direitos na frente e saí correndo já pelas coisas que deram certo na minha vida. Mas eu sempre tenho um lema na vida. Se as coisas dão certo, a sorte, ela te encontrou nesses momentos, com certeza, mas com certeza foi fruto de muita dedicação, de muito trabalho, de muito estudo, né? Porque as coisas, elas não acontecem de graça. As oportunidades, elas vêm, mas se tu não tá preparado para essas oportunidades, elas também iriam desaparecer, evaporar, né? Porque daí tu não conseguiria pegá-las e usá-las da maneira como deveria ser realmente, né? Dedicação eu sempre tive e sempre gostei de atividades, né? Sempre gostei de estar ocupado, de trabalhar, de desafios, né? De ver coisas diferentes, né? E sempre tive a facilidade de acreditar nas pessoas, né? Tem um conceito assim que, primeiro eu acredito nas pessoas. Se houver algum grau de frustração, depois tu tem que administrar ele. Mas acreditar nas pessoas, isso facilita muito a vida. É verdade, é verdade. E isso não deixa de ser um valor seu também, né? Eu hoje entendo que sim. Eu também. Eu percebo como um grande princípio esse, de não ser uma pessoa desconfiada, porque tem gente que desconfia até da própria sombra, né? Exato. E aí acha que não, tá todo mundo fazendo contra mim. Não, por quê? A gente tem que pensar primeiro dessa forma. E aí, com certeza, lidar com as frustrações se elas vierem a acontecer, né? Porque é o como a gente se relaciona com o mundo, isso, né? É sobre isso, né? Então, doutor, agora que a gente já conhece um pouquinho da tua história, que a gente sabe bem brevemente aí, então tu já atuou, né? Já foi para seminário, aí foi para faculdade, foi para residência, entrou nesse mundo da cirurgia geral, daí veio para o hospital, começou a atuar, né, nos hospitais aqui da região, começou a atuar em cirurgias, pacientes, consultórios, daí entrou na questão, né, de política também, entrou nessa questão da vice-prefeitura de Veracruz, aí saiu da gestão pública, foi para a gestão de uma cooperativa. Então, tem várias frentes aí. E nisso tudo ainda tem família, tem a paternidade, né? Tem um monte de coisa para administrar nessa vida. Eu quero que tu conte para nós, então, assim, né? Tu já atuou em todas essas frentes. Como que tu prioriza hoje, por exemplo, né? Hoje tu tem consultório, hoje tu atua como cirurgião nos hospitais e hoje tu é gestor, né? Como que é a tua agenda hoje, né? Falando um exemplo, assim, como que tu organiza essa tua agenda hoje para que tu consiga dar conta de tudo isso? Hoje tu ainda tá muito, com muitas atividades, tu já tá diminuindo, como que é o teu ritmo no dia a dia? Toda vez que tu assume alguma coisa, tem que abrir mão de outra, né? E esse processo, ele tem esse dinamismo, né? Hoje eu praticamente não faço mais nada de urgência, né? É raro eu atender alguma coisa de urgência. Embora eu goste muito da urgência e ainda quando tenho oportunidade eu vou lá na coisa, mas eu consegui tocar isso muito tempo porque trabalhava em equipe, né? Um grupo de colegas, então eu sempre tive parceiros que davam suporte nas situações que eu não estava presente. A gente tinha essas trocas, né? Eu tenho uma parceria com o Dr. Brolo que dura 30 e tantos anos, né? Então é um parceiro de trabalho direto que deu certo, né? Teve um período aí que eu trabalhei direto com o Dr. Purper, Dr. Duré, né? Colegas assim que a gente tinha muito próximos, né? Hoje tem o Dr. Vitor e doutora Flávia, né? Mais próximos um pouco, né? E tem esse suporte todo, né?
trabalhei sempre muito próximo das enfermeiras, né? Assim, então, o pessoal dá suporte nessas situações para te poder tocar, para não estar tão dependente em coisas que não são fundamentais à tua presença. Né? Na Unimed tem muito isso, está muito bem estruturada a nossa Unimed, né? O colaborador, ele tem uma autonomia e ele consegue resolver a maioria dos problemas operacionais e de dinâmica de gestão depois que tu tem uma estratégia montada, depois que tu tem uma proposição de trabalho organizado, né? Então, isso tudo facilita, né? Tu não precisa estar presente o tempo todo para tomar decisões básicas. Então, na minha família, a mesma coisa, né? A Márcia é meu braço direito, meu braço esquerdo, né? As minhas secretárias, elas assumem muitas posições de decisão, de remarcar o cliente, desmarcar essas coisas com muita naturalidade. Então, tu vai estruturando toda a tua equipe nessa dinâmica que ela integra e flui, né? Com naturalidade, né? No começo, quando eu marcava alguma situação, a secretária ficava chateada, né? Hoje ela entende o processo e faz com naturalidade. Então tem que definir as prioridades e estabelecendo, né? Os filhos hoje estão já autossuficientes, então hoje não tem uma dependência direta, né? Mas tinha momentos, por exemplo, que tinha que pegar filho no colégio, né? Então eu tinha uma irmã que morava aqui, um cunhado, né? E depois um outro irmão. A e família a gente toda ajudava. envolvia, né? Envolvia a família, apoio, né? Quando os filhos eram menores, tinha as avós, né? Que eu sempre digo assim, a salvação de todas as sogras é virarem avó, né? Isso ninguém mais fala mal da sogra depois que ela vira avó, porque daí ela é a salvação de tudo, né? Então tem essas coisas da vida que vai evoluindo, né? Então eu tive todas essas facilidades ao longo da vida, né? Minha mãe está viva ainda hoje. Nossa, que bênção, né? Em novembro deve completar 100 anos. Então isso é coisa, né, para poucos, né? E quantos irmãos tu tens ainda? Tenho ainda dos 9? 8. Tá, então ainda estão os 9. Não, 8. Uma faleceu. Então, nossa. Ainda são 8 irmãos ainda vivos. Então, isso aí... Uma família muito abençoada, realmente, né? E de estar tanto tempo juntos. Isso, e a gente consegue se relacionar bem, né? Não tem, assim, conflitos intoleráveis de nenhum, né? Isso é muito bom. É isso. Hoje em dia está escasso, né? A gente sabe que cada vez mais as famílias estão se distanciando, as pessoas não estão priorizando as relações humanas, né? Cada um está no seu quadrado, vivendo a sua vida. E o quanto isso é importante, né? Priorizar isso, olhar para isso de uma forma verdadeira, porque a gente sabe que essa é a base, né? Eu defini como um princípio de vida há muitos anos atrás, né? E consegui manter isso, que assim, os meus irmãos seriam meus primeiros amigos. E deu certo. É aqueles com quem tu pode contar, né? E deu certo até hoje. Espero que continue, que perdure, né? Tem que cuidar para não me emocionar. Toma uma aguinha aí, toma uma aguinha. Para não me emocionar. Que lindo isso, doutor. Isso só mostra todos os seus valores, aquilo que realmente tu prega e tu pratica no teu dia a dia, né? Não é só da boca para fora. As coisas realmente acontecem como são. E mostrar essa sua sensibilidade aqui só mostra o quanto, né, o que a boca fala do que o nosso coração tá cheio. Então só mostra o quanto tudo isso que tu fala é verdadeiro e tu só tá onde está hoje realmente por tudo que tu foi construindo, as relações que tu construiu e dedicou ao longo desses anos todos, né? Muito obrigado. E doutor, como agora falando de uma forma mais profissional, de uma forma mais olhada para a gestão mesmo, né? A gente sabe que uma operadora de plano de saúde, falando mais de Unimed, que é tão forte na nossa região aqui, a Unimed VTRP, que eu tive já a honra de trabalhar por quase 6 anos também, é uma empresa, uma cooperativa, né? Inovadora na sua região, no seu sistema, quando a gente está falando de VTRP.
Toda a rede sabe disso, né? É algo muito comum e de um conhecimento que a VTRP sempre teve as práticas mais inovadoras, sempre trouxe as novidades em primeira mão, assim, sempre sendo realmente pioneiras em muitas iniciativas, né? E hoje, o senhor como gestor de uma operadora desse porte, né, que já tem essa reputação, que tem esse reconhecimento a nível nacional, não a nível regional só, né? O que vocês priorizam? O que hoje o senhor como gestor dessa cooperativa prioriza como principal na sua gestão? Não tem muito o que pensar, né, Ingrid? Assim, as pessoas, né? As pessoas é o grande diferencial em qualquer organização, em todas as organizações. Quando se trata de saúde, a prioridade tem que ser e é as pessoas. O detalhe é como trabalhar isso, né? Eu levantei como bandeira forte a comunicação e a negociação. Porque as pessoas, na hora de se comunicarem, elas interpretam e distorcem muitos conceitos básicos que deveriam ser de entendimento e transformam em desentendimento. Isso acontece em todos os níveis. O grande aprendizado que eu tive, né, quando eu assumi a presidência, foi de que hierarquia inibe feedback. Fale-me mais sobre isso. E inibe feedback em todos os níveis. Quando tu tem um processo hierárquico, né, as pessoas que estão num nível abaixo, elas têm muita dificuldade para te trazer a informação com clareza para mudar o que está claro que precisa ser mudado, para questionar o que está claro que precisa ser questionado. Porque existe uma cultura social, econômica, de que a hierarquia tem que ser obedecida de cima para baixo. E a hierarquia de cima para baixo é para pensar as decisões, mas para executar as decisões, elas têm que ser invertidas, elas têm que ser de baixo para cima. E essa combinação entre o pensar e o executar é o grande diferencial em todos os níveis. E o gapping normalmente está, eu não sei se usei o termo certo, né? O gap está normalmente nesse entendimento sincrônico. Quanto mais tu consegue desenvolver essa sincronia, melhor. Porque ideias, conceitos sem uma ação coerente não traz resultado. Não. Então, essa combinação na gestão, ela é fundamental. Então, uma das bandeiras que eu defendo e trabalho, e tenho trabalhado muito, é a comunicação com negociação. Porque as pessoas têm que entender que elas têm que se comunicar, e o comunicar é eu melhorar em todos os momentos a minha comunicação. Porque por mais que eu pense, que eu acredite que eu me comunico bem, eu me comunico muito mal. Porque o outro muitas vezes não entende o que eu pensei em dizer. Então eu tenho que refazer o que eu disse. Ou porque entra emoções, ou porque é questão de entendimento de linguagem, ou porque tem divergências de interesses, conflito de interesses, né? Então tem muita variável nessa linha de comunicação que fica embaixo do tapete. É a história do iceberg, é a história da planta, né? A raiz está embaixo, a gente não olha para a raiz, a gente olha para a flor que está lá em cima. A gente olha para o fruto que está lá em cima, mas para o fruto estar lá e para a flor estar lá, muita coisa tem que ter terra embaixo, tem que ter água embaixo, tem que ter uma sustentação, e que muitas vezes isso precisa de tempo, de desenvolvimento, de crescimento, e às vezes a gente não quer dar esse tempo de desenvolvimento, de crescimento. Então a minha grande bandeira é essa. A segunda é o nosso lema, né? Nosso propósito, né? Que quando a gente trabalhou ele, assim, parece até simples, hoje ele está sendo muito usado, né? Cuidar uns dos outros. Está sendo bem usado, né? mesmo. Hoje ele está sendo muito usado. Quando nós definimos o propósito lá na Unimed, nós estamos falando de gestão agora, né? Isso. Quando nós definimos o propósito, assim,
ficou muita discussão, propósito, isso, aquilo, assim, até que de repente alguém lançou cuidar uns dos outros, em cima de tudo que estava se somando. Depois de umas 2 horas de conversa, toda a equipe lá. E daí logo aquilo, pá, mas será que isso vai pegar, né? Será que tem sentido? E logo em seguida a gente acabou aprovando, e à medida que foi se usando, nós percebemos que ele realmente tem, né? Porque o grande propósito de vida é a gente saber se cuidar e também cuidar os outros. Que é incrível, né? E numa frase tão curta, tu consegue resumir tanta coisa. Mas ela precisa ser repetida, ela precisa ser inspiradora, ela precisa ser transformadora, precisa ser criativa. E as pessoas têm que olhar para si, né? Na hora que tu diz cuidar uns dos outros, elas têm que olhar para si e olhar para o outro. Elas têm que perceber a sua essência e perceber a essência do outro. Então, isso é de uma profundidade né, muito grande e que tem que ser trabalhado. Porque se tu simplesmente jogar isso como uma linguagem, como uma expressão, ela até pode ser banal. Pô, cuidar uns dos outros. Tu lembra, doutor, que ano que foi definido esse propósito? Agora tu fez a pergunta difícil demais. Mas isso já fazem mais de... Uns 4 anos. 4 anos. 4 anos, por aí. E realmente... Esse ano nós temos revisão ampla do planejamento estratégico, né? O nosso conselho vai ter bastante trabalho em reavaliar todo o processo, mas tenho a impressão que algumas coisas a gente nem vai ter mudanças tão expressivas, porque está bem alinhado o processo estratégico com as necessidades do momento. Do mercado, né? E essa questão do cuidado tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando hoje, né? A gente não vive mais a gente vive atualmente na era da experiência, né? E aí a era da experiência, ela exige esse cuidado. Ela exige o afeto e ela principalmente exige a comunicação que tu falaste anteriormente. Esse é um tema, quando tu começou a falar, que já brilhou o meu olho aqui, né? Porque é um tema que eu amo falar. Que legal. Eu dou muitas palestras falando sobre isso, inclusive, e quando a gente fala em comunicação, as pessoas entendem algo diferente do que é realmente, né? Então, eu acho que tu conseguiu falar bem essa questão do cerne da questão, né? Aquilo que a gente está falando por muitas vezes, a gente imagina algo, e quando a gente vai comunicar, quando a gente vai falar, com certeza não é exatamente aquilo que a outra pessoa, que o receptor está recebendo, né? Então, a nossa obrigação como comunicadores, todos nós comunicamos, né? Todas as pessoas comunicam. De uma forma ou de outra, elas comunicam. Algumas usam a linguagem, a língua, outras não conseguem usar, dependendo da sua situação, né? De vida, enfim. E a nossa obrigação como, né, emissores dessa mensagem é que o receptor ele entenda. A gente tem essa obrigação. Porque por muitas vezes eu já percebi que muitas pessoas falam: não, mas eu falei, foi falado. Tá, mas e o que foi interpretado da tua fala, né? É aquela questão, como tu disseste. Aquilo que eu penso tem muitas vezes vieses emocionais, tem questões que estão além, que a gente não consegue transparecer na nossa fala. E outra, a gente está usando hoje a comunicação. Qual é o meio de comunicação mais utilizado atualmente? Canal WhatsApp, né? Não é quando a gente está falando de... A gente conversa ali no WhatsApp, e-mail, o e-mail até está quase caindo, mas assim, tem muito... O WhatsApp, ele está muito evidente na área da saúde, nas clínicas, tudo o WhatsApp está ali. E o que tem... Qual é o problema do WhatsApp? A gente não tem a comunicação face a face com a pessoa. A gente não está olhando no olho da pessoa. A gente não está percebendo os trejeitos que essa pessoa tem. A comunicação não verbal. A gente está só percebendo a linguagem, o que ela está falando ali, né? Agora, se ela está falando num tom mais elevado, num tom bem, né, mais brando, a gente não está vendo. Porque um sim, ele pode ser um sim, ou pode ser um sim, né? Ele depende de inúmeras questões ali. Então, a gente tem que sempre usar e abusar quando a gente está com essa comunicação offline, né? Para realmente falar da melhor forma, para realmente comunicar. E aquilo que é óbvio para mim, não é óbvio para ti. E isso é tão importante, eu falo tantas vezes aqui dentro da 981, eu falo para os nossos clientes... Também até a questão do lidar, né? Do líder com o liderado. A importância que tem de falar. Para mim é tão óbvio que eu preciso chegar e ter um ambiente organizado, mas daqui a pouco para aquela pessoa que trabalha comigo não é óbvio, não é a necessidade dela. Ou é tão óbvio que tu precisa atender bem o cliente, atender bem o paciente. Mas o que é atender bem o paciente para ti?
como gestor. E o que é atender bem o paciente para aquele colaborador? Daqui a pouco, esse atender bem para eles são de coisas diferentes. Então, a gente tem que traduzir o que é esse atender bem. É dar um sorriso. Chegou o paciente, entrega um sorriso, tudo bem, eu me chamo Ingrid, como que eu posso lhe ajudar? Fala, define, dá os passos, né? E a comunicação, ela tem tudo a ver com isso. Né? E como vocês lidam com isso, assim, quando a gente está falando em comunicação, né? A gente sabe que isso é um assunto que sempre tem questões, sempre tem problemas, visto que a gente está falando com pessoas, né? Então, pessoas, cada uma tem os seus mundos, as suas questões internas, os seus, enfim, os seus dilemas, né? E eu não sei quantos colaboradores existem hoje na cooperativa. O senhor sabe? 530, 540. Ok. São 550 praticamente pessoas, né, dentro de uma cooperativa que precisam estar falando a mesma língua, tanto para esse cliente final, mais interno. 700 e tantos médicos e mais os clientes na ponta. Mais os prestadores. Então, assim, é uma rede gigantesca. E de que forma é trabalhado para que essa comunicação ela seja uma comunicação, né, sincronizada? O senhor teria algum exemplo para nos passar? Como que o senhor enxerga isso? Como que vocês fazem isso, assim, né? Falando em gestão, para que todo mundo fale a mesma língua. Porque falando um exemplo, né? Só antes do senhor responder. Eu notava, quando trabalhava dentro da Unimed, que isso era muito forte. Era uma cultura, né? Dentro da Unimed. Então, por exemplo, algumas questões, assim... não se falava problema, nunca se falava problema, não sei se continua assim, mas a gente sempre falava, olha, eu tenho um desafio a realizar. Então, é o modus operandi como a empresa lida, né, com as coisas, com as questões e como isso vai andando até chegar naquele resultado final lá e até as coisas acontecendo, né? Mas a comunicação, ela está intrínseca. Como que o senhor me falaria sobre isso? Hoje, assim, isso é uma empresa grande, né? Ela tem segmentado todos os públicos com quem se relaciona e cada público tem algumas características que têm que ser valorizadas e respeitadas dentro do contexto. E internamente a gente trabalha com muito treinamento e desenvolvimento. Hoje nós temos separado duas linhas de comunicação muito clara, né? Comunicação interna e comunicação externa, né? Pelas características da empresa, pelo tamanho da empresa, da cooperativa, né? E assim, é um desafio e oportunidade todos os dias, Ingrid, né? Isso não tem fórmula, né, definida, é desafio a ser analisado a todo momento e oportunidade a todo momento, né? Desde a negociação operacional, que às vezes tem interesses recíprocos quando é com o prestador, às vezes tem alguns interesses conflitantes, mas a gente evita sempre numa linha de dissidência, de conflito, né? A gente sempre bota na mesa o contexto, né? E nós trabalhamos muito com mensurações hoje. Né? Teve tempos que a gente ia numa linha mais empírica. Hoje, praticamente tudo é medido. É resultado medido, demonstrado com o cliente. Né? Esses indicadores, esses índices, hoje, eles são apresentados praticamente em todos os níveis. Né? Uma empresa contratante, ela tem acesso hoje ao custo do cliente. Né? Não pode ser personalizado por uma questão de respeito à LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não pode ser aberto, escancarado, mas ela é trabalhada de uma forma medida e compreensível para todos os públicos. Né? E internamente, né, pesquisas, todas aquelas questões que tu vai acompanhando, né? Comunicação direta com o cooperado. Hoje nós temos consultoras para cada grupo de cooperados, então criou uma relação mais direta do que tinha uns anos atrás. Anos atrás ele se relacionava com a cooperativa, era quase algo inominado, né, para o cooperado. Hoje ele sabe lá que ele se relaciona com o consultor X. Isso, né? Com cada consultor ele se relaciona. Então virou uma situação mais personalizada, né? Exato. Mais direta de cada um. Mais humana, né? Então ela é mais humana, mais compreensiva e daí tu começa a perceber que todos temos que evoluir. Todos.
né? Porque situações de desrespeito não precisa existir, né? Tem que existir situações de divergência e posicionamentos. Exatamente. E tem que ser argumentado, né? Diferenças de interesses e necessidades financeiras tem que ser argumentado. Não tem assim, não tem por que ter conflito, né? O objetivo final ele é o mesmo. É verdade. Né? Todo mundo quer ter um trabalho, todo mundo quer ter uma remuneração, todo mundo quer ter saúde, todos, né? E todos precisamos disso. Então tem que ser trabalhado essa harmonização, que não é fácil, né? Tu sabes disso, né? É desafio todo dia, né? Ou por sofrimento pessoal, né? E daí as pessoas extrapolam, né? Ou por sofrimento coletivo, né? Ou por planejamentos não bem estruturados, né? Aí acontecem os incidentes, os acidentes e tal coisa, né? Muitas vezes é detalhe que é uma sequência de falhas organizacionais ou gestoras que acaba culminando num estrago maior, né? Então, se a gente tem a grandeza de sentar e trabalhar essas transformações, elas fluem, né? E na cooperativa hoje a gente consegue trabalhar isso muito, né? Segmentar, né? Tu trabalhas com jornada do cliente, né? Nós já criamos com prestadores, né, uma aproximação muito grande para desenvolver o entendimento da jornada do cliente. E é muito diferente, né, a nossa percepção interna da cooperativa com a percepção de cada um dos prestadores. É verdade. Tem alguns prestadores que estão na frente do que a gente faz, mas a maioria está aquém. Infelizmente, a maioria dos prestadores está aquém. Né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Tem muitas ações, tem que ir né? trabalhando, tem que olhar as oportunidades, Exato. tem que ir desenvolvendo as pessoas, né? Nossa, essa tua fala, doutor, essa última fala que tudo isso que tu falaste agora, me geraram vários insights para a gente trocando aqui. E primeira coisa, né? O nosso podcast aqui, ele tem o objetivo de ensinar muitos profissionais da saúde, empresários da área da saúde, né? Que tem algum tipo de negócio ou que ainda não tem, mas que tem algum interesse, a ensinar sobre gestão. E muitas coisas que tu falaste agora aqui nos ensinam isso e ensinam para quem está nos assistindo também sobre isso. Um ponto importantíssimo que tu falaste, a gente investe muito em treinamento e desenvolvimento, né? E eu, como ex-colaboradora da Unimed, posso comprovar o quanto eu me desenvolvi lá dentro, né? E o quanto a Unimed foi uma escola para mim. Eu não tenho como negar isso jamais. Foi muito aprendizado. Muito do que eu aprendi lá, eu aplico hoje com clientes meus, né? Em consultorias, em mentorias que a gente fornece. Sem dúvida alguma, é uma grande escola. Não tem como negar isso. E isso que tu falaste é a mais pura realidade. O quanto o treinamento e o desenvolvimento daquelas pessoas que estão lá dentro ou das pessoas que dos públicos que vocês se envolvem, vocês priorizam isso de fato. E o que acontece? Qual é o resultado disso? Não tem, o resultado é positivo, o resultado vai ser sempre positivo. Porque se tu não consegue atingir aquele objetivo, aquela meta que tem naquela área, digamos em específico, ao menos aquela pessoa, ela tá mais capacitada, ela tá desenvolvida. E a gente percebe, assim, né, doutor? Um pensamento, uma crença talvez limitante de muitos profissionais da área da saúde, no sentido de, mas eu não vou treinar a minha secretária, eu não vou treinar o meu colaborador para daqui a pouco ele sair daqui e ir para outra empresa ou ir para outro consultório. Isso é um pensamento tão pequeno, né? É um pensamento tão que realmente não vai levar, que não é um pensamento próspero, que não é um pensamento sustentável a longo prazo. Porque se tu pensa assim, nesse meio tempo, o teu colaborador, ele tá ali e tá fornecendo esse atendimento, tá fornecendo essa qualidade
para o teu cliente final, né? Então, o quanto investir em treinamento realmente é algo que é necessário, né? E que tem, sim, muitos resultados e que a gente não tem como negar isso, né? Então, é por vezes um pensamento ainda um nível muito inicial que ainda precisa ser visto por esses profissionais. E que, claro, quem já está dentro de uma cooperativa, quem já tem esse olhar muito profissional, visto que é uma grande empresa, já sabe, já tem essa consciência. Mas a gente ainda precisa voltar alguns passos atrás, quando a gente está falando, às vezes, de clínicas e consultórios e realmente reafirmar isso. Tu enxerga isso também hoje, doutora, né, nas clínicas, enfim, e até porque você também tem um consultório, né? Tu tens um diagnóstico muito claro, Ingrid, é bem isso, né? E a gente, assim, olhando e relembrando, né, com isso que tu falas aí, né, os grandes gurus da gestão, né, Jack Welch, Michael Porter, né, dizia, se eu preparar as pessoas para a sociedade, de certa forma, elas vão me retribuir. Né? E eles preparavam pessoas para irem adiante, né, para trabalhar bem no que eles precisavam, escolhiam as melhores para eles, e as outras ainda ficavam muito boas para a sociedade em geral. Então, preparar pessoas sempre é um grande negócio para toda a sociedade, né? E quando a gente precisa, né, agora nessa situação de calamidade, a gente vê claramente, né, onde que falhamos, né? Falhamos muito no preparo de pessoas, né? Porque uma coisa é tu apresentar uma teoria, outra coisa é tu pegar essa teoria e ter uma equipe para colocar em ação essa teoria. Né? Então, essa combinação é que tem que ser cada vez mais trabalhada, né? Tu criar uma teoria de prevenção de enchentes. É sentar em qualquer sala, qualquer mesa e fazer uma descrição. Agora, monta toda uma estrutura de prevenção de enchentes. Precisa ser um mega projeto de longo prazo e muito bem pensado por todos os profissionais que pensam em passar por cima do rio. Porque quando falta a ponte, todos nós sentimos a falta. Né? E a gente viu exemplos brilhantes disso, né? De sociedade, né? Reconstruindo ou construindo pontes assim de uma maneira brilhante, né? A necessidade é evidente, a tecnologia está aí, mas as pessoas que fizeram esse diferencial. Então, essa dinâmica, se a gente pegar esses exemplos e transformar eles nas coisas básicas do nosso dia a dia, é isso que precisa. É somar a teoria, né? Prevenção. Nós falamos muito em prevenção de saúde, promoção, qualidade de vida. Mas, assim, nós caminhamos o suficiente todo dia, né? Eu deveria cuidar um pouquinho mais, né? Estou fazendo meus exames preventivos regularmente agora, né? Mas tive que levar alguns sustos, né? E eu sou médico. Olha aí, ó. A gente vê médicos não fazendo sua prevenção, vê enfermeiras, técnicos de enfermagem não fazendo, né? E não tendo cuidados básicos de alimentação. Porque são hábitos, e daí vem a cultura, né, que tu já disseste antes, que às vezes a cultura nos envolve, né? Porque tem coisa boa para comer por aí, né? Se tem. Tem coisa boa para comer. A gente sabe. E daí tem que, às vezes, se policiar, né? Então, é verdade. É isso aí. Tudo tem seu bônus e tem seu ônus, né? Então, são escolhas e são prioridades, tem né? que ser feito o tempo todo. E na saúde não é diferente. Numa dinâmica empresarial não é diferente, né? São organizações, são estruturas vivas. Estruturas vivas e que dependem exclusivamente dos seus gestores, né? E se os seus gestores não olham para frente, não buscam aperfeiçoar... A definição estratégica e a prioridade tem que ser definida a partir dos gestores, mas as ações têm que chegar em todos os níveis. Com certeza. Então, essa interação de conceitos, comunicação e dinâmica operacional, ela tem que ser integrada. Tem que ser, tem que estar tudo interligado. E é trabalhoso, mas é gratificante. Quando tu vai vendo as coisas acontecerem, é muito gratificante, né? Nossa. E já que a gente está falando, né, um pouquinho, muito aí, entrando nesse mundo da gestão, a gente sabe que hoje no mercado existem a cada ano aí, eu não tenho dado, eu acabei não buscando,
A cada ano existem muitos milhares de médicos formados aí entrando no mercado, né? Então, cada vez mais o mercado está concorrido, né? O mercado da medicina, tu sabe muito bem disso, tu trabalha, né, com isso já há tanto tempo e tá vendo a evolução desse mercado ao longo dos últimos anos, né? E o que o senhor diria, assim, o que o senhor percebe que é esse principal ponto nevrálgico, assim, desses médicos que estão entrando no mercado, no sentido de pensar na gestão da sua clínica, do seu consultório, o senhor como gestor, o que o senhor diria para esses novos médicos, né, para que eles cresçam e prosperem nas suas carreiras nesse momento que eles estão entrando no mercado? Com a sua experiência, o que o senhor diria para eles? Qual é o olhar que o senhor traria? É uma situação delicada, né? Porque assim, a formação aflorou em volume, em número, né? E o entendimento do cliente na outra ponta nos parece que ele está assim, muito tecnificado. Uhum. Né? Eu olho para o cliente e eu já penso no exame complementar. Exato. Né? E o exame complementar, ele não tem percepção humana. Ele tem percepção técnica. Né? Então, me parece que tem que evoluir essa percepção humana do cliente. Né? Que tem que ter processos de empatia e percepção mais objetivas do cliente. E a partir daí, sim, usar toda a tecnologia, tudo que tem, né, de possibilidades. Né? Porque hoje tu simplesmente, né, prescreveu um exame de imagem que irradia para uma criança, ele tem um grau de benefício quando tem um objetivo racional olhando para a pessoa, da necessidade. Uhum. Agora, quando ele simplesmente resolver o meu problema de tirar o cliente da minha frente, mandar ele adiante e pedir um exame sem critério, ele é agressivo. Uhum. Ele desrespeita a pessoa que está do outro lado. E isso não está se analisando dessa forma. Né? Está se analisando num contexto técnico, jurídico, de autoproteção e se jogando a responsabilidade para o ambiente ou para o próprio cliente, que neste viés ele é quase que ignorante. Com certeza. Né? Ele não tem essa obrigação. Ele não tem essa percepção. Ele não sabe que ele está tomando alguns raios que não precisaria tomar. Uhum. Né? Se for alguns esporádicos, não tem problema. Mas um somatório de irregularidades, e assim vai, né? Exato. Um exame de sangue que é fundamental, é para um controle, é para uma orientação, ele é importante. Uhum. Mas uma rotina de exames de sangue que não precisam ser feitos, é um problema, né? Há uma consulta programada, um acompanhamento regular de orientação, de não sei o quê, mas a dependência do cliente, do profissional por situações banais, foge da realidade. Então, essa mistura de comportamento e técnica, ela está muito confusa ainda, no meu entender. E os novos não estão conseguindo ter essa percepção. Então, faz a lista de exame e acredita que está ajudando o cliente. Se é um paciente com uma doença psíquico-afetiva, quanto mais exames tu pedir para ele, mais angustiado ele fica. A importância de conhecer o ser humano. Isso. Aí ele vem com aqueles exames normais, ele não fica satisfeito, porque ele está ansioso, está angustiado, está com 1001 fantasias. Aí tu pede mais 10 exames e ele continua alimentando o seu sofrimento. Então tem assim, é um mundo infinito. Quer dizer, o ideal é assim, resgatar bastante os valores humanos, as relações humanas, né, a empatia, e a isso usar os bons recursos tecnológicos que se tem hoje.
né? Olha só quando... Porque junto com isso, o sistema de saúde também é negócio, né? Não se pode descartar. Então, dentro de negócio, tu vais conviver com pessoas extremamente honestas e coerentes, e tu vais também te confrontar com pessoas desonestas e que tiram proveito dessa situação. Exatamente. Né? Ou por desconhecimento ou por esperteza de negócio. Então, isso se vê por aí, né? Não pode se dizer. Né? Nós agora com o transtorno de espectro autista, né? Que é um transtorno complexo, que a gente sabe que está aumentando, com necessidades grandes, a gente viu os maiores desvios de roubo, né? Das operadoras usando a situação de terapia do espectro autista. Nossa. Né? Coisa que a gente assim diz, pá, não precisaria disso, mas tem que ter controle, porque senão vai aparecer sempre alguém que usa esse viés ruim de qualquer processo. Né? E na saúde tem isso também. Né? Claro, porque a saúde é um negócio, né? Como o senhor falaste. A gente não é a gente tem aquela questão de que a medicina não pode ser, não, tem que ser valorizado, os boletos eles não se pagam sozinho, não se pagam com amor, tem que ser, é um negócio sim, porém esse negócio ele pode e deve ser administrado das formas mais coerentes com os seus valores, os valores daquelas pessoas. Isso. E não, né, questões assim como o senhor citaste agora de corrupção, de N coisas que a gente vê por aí, que existe, porque afinal de contas são pessoas e existem todos os tipos de pessoas, e aí a gente está lidando com essas questões e com esses resultados que não são interessantes, né? Mas essa questão que tu falaste do resgatar os valores humanos, da empatia, desse olhar para a pessoa, para o ser humano, tem muito a ver com um tema que a gente ama aqui, né? Que é o nosso propósito, que é a experiência do paciente. Afinal de contas, não existe experiência do paciente sem tu olhar para o paciente, sem tu acolher aquele sentimento, sem tu realmente, de fato, entender, escutá-lo. Não é só ouvir, é escutar, né? Porque a gente sabe que tem uma grande diferença entre ouvir e escutar. E atender da melhor forma aquele paciente, visto que tu vai estar abarcando nas necessidades que ele tem. Por vezes, Sim. O paciente só quer ser escutado. E eu imagino, doutor Neuri, que tu tenha vários pacientes ao longo da tua vida, da tua carreira, aí, que tu já tem atendido, que às vezes só queriam conversar contigo, ir lá na consulta, trocar uma ideia, né? Daquela carência, aquela questão ali emocional que é muito importante. Por vezes, tu sai do papel de cirurgião e entra no papel de psicólogo também, né? E essa questão de, claro, né? Não falando na metodologia que a gente sabe, mas do poder de escuta realmente, né? E aí, o que o senhor entende como experiência do paciente? Como que é a tua visão sobre isso? Sobre esse tema aí que está tão atual no momento? Bom, eu como paciente, eu com familiares como paciente, eu olhando para o paciente, né, do dia a dia, eu diria assim, isso é um mundo fabuloso, que nem eu já te disse no começo, né, Ingrid? Porque, assim, eu fico gozando dos anestesistas, às vezes, né? Eles anestesiam o paciente e daí o paciente não consegue levantar a perna e eles dizem, levanta a perna para testar. Sim. Né? Então, eles querem que ele não levante a perna. Uhum. Né? A ideia é essa. Então, tem algumas coisas assim que é quase cômico na nossa interpretação da profissão e do fato em si, né? Mas, né? Como é que tu diz pro cara levantar a perna se ele não vai conseguir levantar a perna, né? Então, né? Tu diz, tenta levantar a perna, vamos ver se a tua perna ainda levanta, né? Explica que a perna comunicação, né? não vai levantar e tu quer ver se ela vai levantar, né? Então, tem coisas assim que são coisas. Eu como cliente, né, eu sempre fui muito bem atendido, mas que nem diz a minha mulher, né, a minha carteirinha, ela tem algumas vantagens, né, ela marca com alguns colegas e ela tem que ir pela agenda. A minha carteirinha fura a agenda às vezes, então eu acabo tendo vantagens, né, pela circunstância que, né, a profissão às vezes dá, às vezes a função dá, então
Eu sempre tive experiências muito positivas. Boas. Eu tenho uma gratidão enorme pelos colegas que sempre me atenderam, né? Então, eu não tenho nada de reclamar, assim, se for dizer assim, as minhas jornadas foram boas. Mas eu chego no hospital, eu tenho espaço para estacionar, por conhecer bem o ambiente, né? Eu chego com naturalidade, né? Eu circulo pelo hospital com naturalidade, mas quando eu olho, assim, as setas de orientação, eu às vezes tenho a impressão que para o cliente que não está ali no dia a dia, isso é mais difícil. Não, é mais difícil. Com certeza, visto que é um ambiente grande, que por vezes parece um labirinto, né? E seguido a gente vê pessoas perdidas. Com certeza. Dentro de algumas instituições, né? Para que lado eu saio, né? Aonde é? Então a gente vê que tem muitas linhas. Claro que às vezes é percepção da pessoa, né? Tem aquela pessoa que é perdida por interpretação de tudo, né? Ela não consegue olhar para uma cor, não consegue olhar para uma flecha, não consegue ler, então ela tem mais dificuldades. Mas a gente percebe que tem muita coisa assim básica, simples, de orientação, de como chegar, como sair, né? A receptividade, né? O cumprimentar o cliente, né? O sorriso, que nem tu disseste, né? Mas, por outro lado, se a gente olhar o colaborador, a pessoa que presta o serviço, também é muito crítico, né? Porque ela está trabalhando muitas vezes com situações difíceis, porque na área da saúde tem muito sofrimento. E aí a gente trabalha pouco o psíquico de quem está em situações de emergência. Assim, as minhas experiências, por exemplo, assim, de quem chega na linha de emergência, no meu entender, as pessoas não são bem tratadas, de uma maneira geral, pelo colaborador. Mas não é porque ele não quer. É porque ele precisa resolver ele um já tem um grau de sofrimento ali por esse ambiente ser agressivo, que ele faz isso para se proteger. Ele tem que seguir regras, protocolos, que para ele aquilo é rígido. Não. Então é um mundo que vale a pena assim você trabalhar no detalhe, e tem que assim criar uma cultura e desenvolvendo as pessoas passo a passo. Né? Eu tenho exemplos hilariantes e dramáticos, se eu for assim resgatar aí, né? Coisas que só acreditando e ver, né? Mas cita para nós aí um caso hilariante, então. Hilariante. Teve uma situação assim de um colega, né, que usa óculos que nem eu, e ele, né, foi avaliar uma criança com quadro de apendicite aguda. E daí ele examinou a criança, né, já com experiência, coisa, ele de apendicite aguda, né? Aí ele pegou o exame e deu para o anestesista que estava do lado, eles estavam os dois juntos avaliando para definir que ia operar. Ele disse: lê para mim aí os exames que eu não enxergo, né? E a mãe do lado, né? E daí em seguida ele disse que tinha que operar a criança. Tu imagina o desespero da mãe. Quando ele se deu conta, daí ele disse para a mãe: não, eu vou pegar meu óculos que está ali no carro. Então são coisas que ela é dramática, né, para quem está do outro lado. Simples, né? Que por vezes passam desapercebidas, mas que fazem tem todo um efeito negativo ou positivo para o paciente que está ali na ponta, né? Isso, né? Então... Uma outra história de um cliente conhecido também, que ele ia fazer um procedimento, né? E daí o colega dizia: não, esse sangue aqui não serve, né? Esse sangue não serve, tem que tirar de outra veia, não sei o quê. Aí, como foi difícil tirar a veia, depois de certo tempo ele disse: não, pode ser esse aí mesmo, né? Então, para o cliente aquilo vira um mundo à parte, né? O que ele está falando, né? Então, coisas assim que a gente não se dá conta, né? Exatamente. A tal da linguagem técnica, isso, né? Muitas vezes. Né? O ambiente cirúrgico, por exemplo, para nós é um ambiente natural. A gente entra, conversa, né? Coisa assim, mas muitos clientes é o primeiro momento que está lá, então eles estão lá deitados, com o olho arregalado, apavorado, né? Exatamente. Então, como trabalhar com isso? O que conversar com o cliente, né? O que fazer para amenizar, né? Para não ficar uma coisa tão difícil, para ser mais leve, né?
Então, é trabalhar essa jornada, né? Para que essa jornada, no final das contas, ao final desse processo ali, saia com mais esse paciente, esse cliente, saia com mais sentimentos positivos do que negativos, né? O somatório tem que ser positivo, não dá para ser negativo. Porque se ficar negativo, qual vai ser o resultado disso? Esse cliente ele não vai voltar naquele serviço, ou se ele não tem opção, ele vai falar mal desse serviço. O que vai acontecer? A reputação vai cair a fidelização dos outros clientes. Então, é um ciclo, né? Uma coisa leva a outra. E isso tudo, essa experiência do paciente, ela vai ser entregue pela experiência do colaborador. Sim. Então, se a gente não tem um colaborador que tenha uma experiência positiva, que seja um colaborador engajado, que seja um colaborador que entenda da importância do cuidado centrado no paciente, a gente não vai ter experiência do paciente nessa instituição, nesse serviço de saúde. O que a gente vai ter, por vezes, são ações de humanização, coisas pontuais. Mas trabalhar a experiência do paciente é muito além de fazer ações de humanização. É algo que eu sempre falo para os nossos clientes também, né? Não é um olhar pontual, é uma mudança de cultura. E a gente sabe, né, doutor Neuri, que uma mudança de cultura organizacional, ela demanda tempo, anos. E a gente não consegue num piscar de olhos. Ela precisa ser trabalhada constantemente, repetidamente, até a gente conseguir o resultado e buscar uma maturidade organizacional com foco na cultura centrada no paciente, né? Isso aí. Porque por mais que tu trabalhar, né, por melhor que tu fizer, ainda tem os riscos e as falhas inerentes às circunstâncias da saúde, né? Não é uma ciência exata, não é uma atividade de perfeição, é uma atividade de conquistar resultados por boas entregas. Né? Por mais que eu queira ter bons resultados, ele tem o viés da situação que está do outro lado no cliente, né? Exatamente. Por isso que não existe experiência do paciente sem segurança e qualidade assistencial. Não tem como. Sim. A segurança e a qualidade assistencial são pilares básicos, né? Que tem que existir. Mas muitas vezes nem o básico existe, né? Em muitos locais que a gente vê. E eu queria entender um pouquinho, então, de ti, como que vocês hoje, como operadora, né, de plano de saúde, trabalham, estão incluindo a experiência do paciente, então, né, dentro da gestão, enfim, dentro dos prestadores. Como que vocês estão olhando para esse tema, experiência do paciente dentro do sistema? Hoje, assim, o grande diferencial para a gente trabalhar essas coisas é tu medir, né? Medir resultados, coisas. Então, a tecnologia tem facilitado muito isso, né? Nós temos hoje uma plataforma, né, que é o Bem Mais, e em cima do Bem Mais a gente começa a registrar todo o processo assistencial do cliente e acompanhar ele. Né? Então, a gente olha a jornada dele de saúde e olha a jornada dele de doença. Né? No que tem de saúde, a gente estimula e desenvolve, né? Melhorar a nutrição, melhorar a atividade física, todo um processo de orientação, de exames preventivos, não sei o quê. E na questão de doença, né, exames precoces em situações de risco, né? Hoje a gente tem linhas de cuidados, né, com câncer coloretal, câncer de mama, coisas que a gente sistematicamente instiga o cliente a fazer a avaliação quando ele não faz. A gente acompanha, né, a sequência, né? Mulheres que em idade tal não estão fazendo preventivo de câncer. Homens e mulheres que não estão fazendo preventivo de colo retal. Aí vocês têm uma equipe que vai lá e sinaliza para esse paciente. A gente hoje indica, né, vai correspondência, solicita exame, instiga o médico assistente a pedir o exame, né, e serviços internos que solicitam o exame, né, e basicamente numa linha de orientação e de prevenção. Né? Então, é todo um processo de acompanhar a jornada do cliente. Né? Isso está numa fase assim de desenvolvimento, mas está indo muito bem. A gente já tem exemplos assim brilhantes, né, de pessoas que foram lá e mudou, né, a diferença, né? Foi lá e tirou um pólipo, né? Foi lá e tirou um nódulo de mama, né? E que tu tens que ficar instigando o tempo todo, porque entre a necessidade
a provocação, a instigação do cliente e ele executar, tem um viés muito complexo. A gente tem lá, né, 15, 20 mil pessoas que estão na dependência, tu começa a provocar todos e vai aparecer 1.000 e poucas, 2.000 que efetivamente vão fazer. Então tem que estar o tempo todo criando um processo cultural, né, de prevenção, coisa que não é próprio da nossa sociedade ainda, né? Nem das ações médicas em muitas situações e nem do cliente em outras, né? Então tem que ter essa combinação, tem que desenvolver os dois processos, né? Sim, com certeza. Visto que a gente sabe, né, o sistema de saúde como um todo hoje, ele não foi criado para o paciente. O Porter já dizia, o Michael Porter já dizia isso. O sistema de saúde ele foi feito pelos agentes, né? Pelo seu ecossistema. Então, pelas operadoras, pelas instituições, pelos profissionais. E aí agora, e o paciente? Né? Então, assim, o quanto isso é importante e não trabalhar a doença, e sim trabalhar a saúde. Esse é um olhar que também, se a gente fala muito dentro da experiência do paciente, né? Foca na saúde do paciente. E aí a doença, ela claro, ela obviamente vai ser atendida, ela vai ter que ser olhada, vai precisar, não tem como não, mas a saúde é o principal, a gente tem que focar nisso, porque e aí é uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, porque todo o sistema ele está olhando para a doença ainda, né? Então a gente tem que mudar, e isso vocês já atuam muito brilhantemente, desde a época que eu inclusive trabalhava, né, no sistema, nessa questão de promoção, de prevenção, de foco cada vez mais na saúde, né? Que a gente tem que olhar para isso. Pode falar. Isso aí é uma cultura que tem que ser trabalhada nessa integração de todo o processo. Por exemplo, a nossa Unimed, ela praticamente não tem serviços próprios. Então, nós trabalhamos com hospitais, com clínicas, com outros serviços. E o importante nessa jornada, né, é todos terem essa percepção. Porque nós, como operadora, não temos mais como não pensar, por N razões. Né? Desde a razão objetiva, direta, que é a de ter mais saúde, ter qualidade, até a razão econômica, né? Que o custo hoje do contexto assistencial está muito alto. Né? Na hora de discutir reajuste de plano de saúde, bate o custo que é calculado em cima das patologias que são atendidas. Né? Eu não tiro um número aleatório de mercado para dizer eu quero criar um reajuste de 10%, 12%, 6%. E aí vem uma discussão forte, né? Porque o cliente, na hora de usar, ele ainda não está olhando essa clareza de mutualismo. É porque o cliente, na verdade, não entende que é um sistema e que esse sistema, ele, se não for cuidado, ele vai ficar insustentável a longo prazo. Vai ficar. Hoje, assim, ó, se não tiver controles claros de... Não é assim, ó, cortar necessidades. Hoje está claro que você tem que cortar desperdícios e distorções. Né? Necessidades ainda tem tranquilamente para a gente suportar. O que está insustentável é as necessidades fantasiosas criadas para proteger a saúde e o desperdício em cima disso, em cima de situações desnecessárias. Esse que é o grande problema. Né? Entrou uma nova tecnologia que traz resultado igual ou melhor. Tu vai lá, calcula, projeta e ela vai ser incorporada e ela é positiva, ela traz resultados. Agora, uma tecnologia que custa muito e não traz resultados tão brilhantes, ela incorpora custo. Alguém tem que pagar essa conta. Muitas vezes ela vem para o todo. Patologias raras de resolutividade baixa, né? Medicamentos de valores absurdos, altos. Sai do coletivo para sustentar esse cuidado. Até onde tu tens que investir?
até onde tu mede resultado é coerente. Né? Melhorou, deu sinal. Agora, se estabilizou, não tem resultado, não tem o sistema. Aí vem discussões, às vezes, judiciais, vem discussões de profissionais que se beneficiam desse processo, vem de tudo. Né? Então, a sociedade tem que começar a olhar para isso. De repente, tem que se criar fundos específicos e tirar isso do grupo geral. Daí tu consegue criar um custo mais racional para a assistência. Né? Hoje isso está tudo global. Né? E como é um sistema mutualista, tem que se tirar custo de algum lugar. De algum lugar. Até porque eu percebo nitidamente, as pessoas não conseguem entender que alguém tem que pagar a conta. Essa conta ela vai ser paga por alguém. Então, assim, não é daqui, não é daqui, mas aí daqui. Não, calma. Né? É a mesma coisa que quando a gente diz assim, tá, mas por que a gente não pode imprimir mais dinheiro, então? Né? Então, assim, não era só imprimir mais dinheiro para resolver os problemas do Brasil, tem muitas coisas que envolvem isso, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Mas esse realmente é um tema bem amplo, bem complexo, mas que também está interligado à experiência do paciente. E eu quero entrar num assunto que eu vejo que é muito importante e que eu vejo que a Unimed investe alto nisso, que é a experiência do colaborador, né? Então, e o quanto a experiência do colaborador influencia nessa experiência do paciente, na experiência do cliente, né? Claro, a gente tem que sempre diferenciar a experiência do cliente, a gente sabe que não tem tantos vieses quanto a experiência do paciente, visto que o paciente, ele é um paciente, a gente está falando da vida, né? A gente está falando daquele bem mais precioso e que daí sempre a experiência do paciente vai envolver a segurança e a qualidade assistencial. Então, quando a gente está falando em experiência do colaborador, hoje, que ações que vocês desenvolvem, né? Pensando nesse bem-estar do colaborador, nesse desenvolvimento, para que eles trabalhem motivados, engajados. Enfim, né? São N coisas e eu vejo que vocês investem muito nisso e olham muito para isso. Que tipo de ações hoje que vocês fazem e o quanto vocês percebem de resultados, não? Como que acontece lá? Somos uma empresa cooperativa de trabalho médico como essência, né? Então, se a gente fizer um comparativo com o corpo humano, eu diria assim, os médicos são as estruturas dos órgãos e os colaboradores são o sangue. Eles que fazem todo o dinamismo de circular a situação e todas as trocas que precisam ser feitas. E como é uma atividade de serviços, quem tem que resolver o problema é sempre quem está na linha de frente. Sempre aconteceu o fato, tem que ser resolvido na linha de frente direto. Então, a gente treina os colaboradores sistematicamente para as atividades operacionais, dentro das regras que tem da ANS, dentro das regras de legislação, dentro da organização cooperativa, e treina eles sistematicamente em relações humanas e desenvolvimento humano, principalmente quem está em linha de frente, né? Quem está na linha de apoio, a gente treina eles para eles entenderem a importância do trabalho deles na percepção do ser humano. Então, nós tivemos um problema de TI agora recente, aí, de uma situação de um ataque hacker, né? E, além de ter cuidado historicamente com toda a estrutura, né, o nosso pessoal de TI, em 5 dias, botou praticamente tudo de volta em operação, né? Era feriado de Páscoa, né? Era Sexta-feira Santa, era não sei o quê. Eles suspenderam suas atividades individuais, a maioria, e se dedicaram a ir lá trabalhar. Então, eles entendem a importância da empresa estar viva para eles estarem participando. Então, esse é um exemplo de dedicação e perceber o valor do seu trabalho, né? Porque na outra ponta tinha o cliente que não tinha autorização do exame, que não estava funcionando. Tinha o cliente que não sabia se tinha que pagar boleto. Nós, como gestores, não tínhamos as informações para saber o que ia acontecer. Ou seja, o caos, né? Era uma situação caótica, né? E eles, assim, por dedicação pessoal,
né, com os seus reconhecimentos, né, do dia a dia, né, com a sua valorização de colaboradores, foram lá e abriram mão de suas atividades individuais em prol da empresa, em prol do cliente, em prol da sociedade, né? Então, isso é um exemplo de que as pessoas vivenciam a empresa. Né? E isso é desenvolvido desde a situação de seleção. Né? Tu começa lá na seleção. Hoje, por exemplo, a gente faz a primeira escolha de currículos às cegas, né? Hoje é às cegas. Olha só, explica para nós como é que é não esse tem processo. Apadrinhamento de ninguém. Né? Tá lá a vaga, tá a situação, as pessoas mandam a sua proposta de trabalhar na Unimed, né? E então vai lá o currículo e ele é selecionado dentro das qualidades da função que tem e a partir daí se chama pessoas para entrevista. E até praticamente o final do processo não existe uma identidade, né, de direcionamento. É verificado só as qualificações. Só as qualificações, né? Ou como prioridade as qualificações. Claro que quando é um cargo diferenciado, às vezes você tem que buscar numa linha de hunter, né? Daí tu já tem que ter um direcionamento, mas também é um processo aberto, né? Os próprios médicos cooperados, hoje a gente abre um processo de opção, né, do médico que quer trabalhar em determinadas funções e tem uma dinâmica de avaliação. Né? Então, também, internamente na gestão, sempre são pessoas que têm algum perfil, né, bem estruturado para a função. Né? Não tem assim escolhas aleatórias. E aí a gente só confirma o fato de que a experiência do colaborador ela precisa se dar desde o momento 1, né? Desde o momento 0, na verdade, né? Que é esse momento da seleção, da entrada, do onboarding, então, desse colaborador. A pessoa se dá conta que ela chegou lá por competências dela. Exatamente. Isso faz toda a diferença, então, né? ela já tem a autossuficiência. Não, eu cheguei aqui por competência. Eu queria vir trabalhar aqui e hoje eu consegui vir trabalhar aqui. E eu vou citar, assim, como aconteceu comigo também, porque é algo que me marcou muito também. Quando eu fiz a seleção para entrar na Unimed VTRP, eu tinha participado de poucos processos seletivos até então. Eu tinha participado de um ou outro, mas foi o primeiro processo seletivo que eu entrei e eu não conhecia ninguém, né, daquela sala, ninguém que trabalhava naquela empresa. E fui chamada para aquela vaga e me desenvolvi lá dentro, entrei, tive toda uma carreira lá dentro. E de fato, às vezes isso pode causar até a gente tem que falar a realidade, né? Causa assim, mas será que vai? Será que não vai? Para esse candidato, né, que está ali. Então, o quanto isso é importante para as pessoas que também estão se candidatando às vagas, que também estão no mercado de trabalho, saberem disso, né? Saberem de todo esse processo. E assim, isso dá uma assertividade e um acerto muito grande, né? Tem situações que não dão certo, como em toda situação, né? Tem pessoas que não se adaptam, não era aquilo que elas queriam, coisa. Mas assim, o grande número de colaboradores, ele bate, né? E com a linha que tu puxaste antes ali, que a gente falou em desenvolvimento, com essa linha de desenvolvimento, na maioria das vezes, quando a gente precisa uma função interna de crescimento, a gente tem conseguido internamente, na maioria das vezes, não precisa buscar no mercado, né? Ou seja, tem pessoas que estão se preparando para a função. Porque vocês já oportunizaram esse desenvolvimento para esse colaborador, né? E a gente sinaliza no processo cultural de desenvolvimento, dentro de planos e carreiras, o que a gente defende e acredita que é importante o colaborador ter. Então, agora, por exemplo, a gente está trabalhando forte que em alguns níveis de analistas, por exemplo, ele tem que ter iniciativa e ousadia de decisão, ele tem que arriscar. Então, a gente já avalia no perfil de quem está se preparando a ousadia, a iniciativa e a capacidade de arriscar. Porque a gente sabe que ele tem que tomar decisões lá na ponta por conta dele, dentro de uma estruturação estratégica, né?
Não e é se ele não tiver ousadia, ele não vai tomar as decisões necessárias e aí vão acontecer ações a partir disso. O perfil dele para aquela função, ele não se caracteriza. Então, isso a médio, longo prazo e até curto prazo, isso dá um diferencial para a instituição. Com certeza, sem dúvida alguma. O colaborador que vai sentar e negociar com um prestador de serviço. Ele vai lá com essa vivência de Unimed. Ele vai lá com uma banda de indicadores liberada pelo Conselho de Administração. Se o Conselho de Administração dizer que a banda dele é 3,8, ele vai no máximo até o 3,8. Ele vai lá para negociar isso. Ele tem todas as habilidades de negociação. Ele vai lá e sabe. Né? Mas se o prestador na outra ponta quiser 3,9, ele não abre mão. Porque ele vivencia e acredita que a estruturação estratégica da empresa é naquele limite. Ele sabe do papel dele dentro da cooperativa. Ele sabe. E é por isso que ele tem os melhores resultados. Ele consegue entender. E isso vem através do quê? Do desenvolvimento, mas da comunicação também, né? E de antes mesmo disso, dando mais alguns passos atrás, é de toda a estruturação da empresa, né? Sim. Desse olhar, né, para o planejamento estratégico, dessa visão realmente profissional do negócio e cada vez mais se aperfeiçoando, né? Sim. E se ele não mantém essa posição, ele tem que voltar para a discussão interna e daí ele tem que, com a equipe, trabalhar. Não precisa justificar, ele tem que trabalhar para ter resultado do global. Se tu perdeu aqui, tu tem que estruturar na outra ponta. Então, a integração das equipes, como a gente trabalha por processos, né, ela é muito clara, né? E daí, nas reuniões, às vezes parece gozação, né? Quando tem um custo na ponta, o pessoal diz para o pessoal de vendas, vocês vão vender 5% a mais. Claro, porque é um integrado. Vocês vão, sabe, essa integração, ela fica tão natural que as pessoas nem se dão conta que, às vezes, é uma dinâmica muito estruturada. E funciona. Mas isso é interessante, doutor Neuri, porque tu falaste agora em algo que a gente fala muito dentro da experiência do paciente, que é o quebrar os silos, né? Isso até agora, há pouco tempo atrás, fui fazer um simpósio no Albert Einstein e eles falaram insistentemente sobre isso, de não trabalharmos cada um sobre o seu umbigo, né? Não, mas a minha área é o comercial, então eu só foco aqui. Eu não vou olhar lá o resultado da área tal. Então, é o trabalhar em conjunto, é o trabalhar com processos. O processo é esse, envolve essa e essa área. Ok, então a gente vai trabalhar para o benefício desse processo aqui, para que esse seja redondo e todo mundo consiga estar alinhados na mesma linha, na mesma conversa realmente, né? Então, isso aí é sair da sua bolha e entender o todo. Quanto é importante. E esse processo ele vai ter que chegar no cliente também, essa percepção, né? Outro dia eu estava atendendo um casal lá, né? Daí eu era o último cliente, né? Atendi a senhora e ela tem problemas mais sérios de saúde. E daí o marido dela dizia assim, eu dou lucro para a Unimed, minha mulher dá prejuízo. Eu dizia, não, tu não dá lucro, tu ajuda a pagar a conta da tua mulher. Né? Para que ele entenda, né? É mutualista. E ele insistia em dizer, não, eu dou lucro. Não, tu não dá lucro. O sistema é mutualista. Ele tem que entender, é um trabalho de educação, né? Isso, assim, porque se ele pensa que ele dá lucro, ele pode pensar que ele pode ficar gastando aleatoriamente mais. Não, tu não pode gastar aleatoriamente. Tu tem que colocar isso como um investimento para o todo. E se nesse momento quem está se beneficiando mais disso é tua esposa, ótimo, tu está vendo o resultado direto. Mas tu não pode botar na cabeça... Não é por isso que agora... então eu vou usar deliberadamente. Isso, eu estou dando lucro. Não, tu não está dando lucro. Tu está ajudando o sistema a fluir de forma organizada. Então, até porque vai vir um retorno para ele. Daqui a pouco lá o reajuste, então, vai ser mais alto em função... Então, ele vai pagar essa conta de uma forma ou de outra. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, as pessoas têm que criar consciência coletiva para a gente conseguir evoluir ainda nesse sistema de saúde atual e não ter problemas críticos. Futuros, né?
porque ele é um sistema mutualista. Exatamente. Né? Alguém está pagando a conta sempre. Sempre. Essa conta, ela sempre vai ser paga. Se tu olhar a sociedade também é assim. Né? Só que daí, quando vem coisas que são retorno dos nossos impostos, se diz que é gratuito. Uhum. Na verdade, não, né? Então, tem que cuidar com esses conceitos que ficam distorcidos e alimentando conceitos distorcidos. É a falta de conhecimento, né? A falta de olhar para isso como uma prioridade realmente, né? E para a gente finalizar, assim, o último tópico que eu quero conversar contigo é o que tu enxerga hoje, doutor, como um futuro da saúde, com essas novas tecnologias entrando aí? O que tu percebe que não pode deixar de ser visto nos próximos anos pelas instituições de saúde, pelos profissionais? Qual é o ponto assim, nossa, isso aqui tem que ser visto realmente, porque senão tal coisa vai acontecer. Então, como que tu enxerga isso, esse futuro da saúde? Sim. Seres humanos, né? Então, valores humanos têm que aparecer na linha de frente, né? E nos valores humanos tem que ser claro que existe um ciclo de vida, né? E nesse ciclo de vida tem todo um contexto de genética, de patologias e não sei o quê, e que elas têm que ser entendidas dentro das suas limitações, o máximo que a sociedade puder entender, né? Não adianta eu querer investir de forma desproporcional para manter alguém vivo, né, com sofrimento. Eu tenho que manter até o limite de que traz alguma qualidade de vida. Tem que ter pesquisas para aperfeiçoar isso, sem dúvida. Então, na linha de pesquisa, tem que manter investimentos específicos para situações onde ainda não se consegue medir resultado direto. Mas não podemos continuar misturando o processo assistencial hoje com o processo de resultado em saúde. O processo assistencial ele tem que ser medido e tem que trazer resultado. Aonde ele trouxe resultado, tem que manter investimentos do sistema de saúde. Aonde está numa linha de que tem limitações, não tem resultado, não sei o quê, e para uma linha de pesquisa, e aí a sociedade decide o quanto investir aqui, que é o que a gente vê na Inglaterra, na Alemanha, nesses países, né, que tem uma qualidade de saúde grande, com um custo assistencial sustentável, que não é o modelo americano. O modelo americano tem uma qualidade de saúde hoje já deteriorada, como um todo, para a sociedade, com custo estratosférico. Então, esse modelo, para nós, ele vai custar muito caro. E hoje nós ainda estamos olhando para isso, né? Então, nós não conseguimos sustentar isso aleatoriamente. Então, ou fazemos essa racionalização, como já fazem alguns países europeus e o Canadá, né? Não precisa ser só na linha pública, como eles têm, organizado central, pode ser uma mescla de público e privado, mas não pode ser solto como está hoje, né? Então, tem que separar essas duas situações, né? A doenças oncológicas em fase avançada, né? Até onde tu vai manter terapia? É muito ruim a gente perder as pessoas. É triste, a gente não quer. Mas tu fazer investimentos desproporcional ao que tu vai ter resultado também é ruim. Só que daí tu não tem aquela percepção direta, tu tem uma percepção global, né? Tu não ter uma ponte para atravessar o rio é ruim para todos. Até para aqueles que não usam a ponte é ruim. Com certeza. O impacto vem. Agora, tu ficar investindo em cascalho e jogando na beira do rio cascalho, tu nunca vai ter uma ponte, porque a água vai vir e vai levar sempre de novo. Então, a gente tem que saber criar essas pontes
de forma bem estruturada, aonde precisa. E na saúde tem que se criar algumas pontes, né? Necessidades comuns entre a operadora e o prestador de serviço. Essa conta ainda está fluindo de forma separada, né? Remuneração de profissionais, ela não está num nível satisfatório hoje pela realidade que nós temos. Mas a sociedade também não tem como disponibilizar mais recurso para isso. Então, como é que vão fazer essa fórmula? Essa organização desse todo que tem que manter controle de custo, não tem outro jeito. É complexo isso, é dinâmico, é bonito. Pode ser interpretado de N formas, mas o fato está dado. A situação é essa. Os números nos mostram isso. Os números estão ali. Exatamente. Entende quem quer. É isso aí. Se eu desperdiçar de um lado, ele vai faltar do outro. Né? Então, algumas coisas tu pode sustentar até um limite. Né? O transtorno do espectro autista hoje. Tem que investir nessas crianças, tem que qualificar elas, tem que preparar elas para o futuro. Mas até que nível? O que é responsabilidade dos pais, dos cuidadores, dos profissionais? O que isso gera de custos? Qual é o resultado final disso tudo? Tem que ser olhado. Né? Não, tem que investir. Espera aí. Às vezes o limite da pessoa não é todo esse investimento, é menos. Então vamos estabelecer o limite. Né? Em gestão se diz que se você consegue a excelência, que é de 80, 85 até 90, com custo X, e para chegar ao 100 tu tem que duplicar esse custo, esses 10% tem que ser muito bem avaliado, porque para duplicar o custo tu precisa muito mais trabalho. Então, às vezes tem que cuidar, às vezes é melhor tu ficar num nível de excelência de 90% e os 10% administrar de outra forma. Né? Porque perdas todos nós vamos ter, todos os dias. Ganhos todos nós vamos ter, todos os dias. O que eu tolero de perda, o que eu preciso de ganhos. Né? Perder um ente querido sempre é ruim. Quanto mais precoce, pior. Sempre dói. Né? Mas quantos estão morrendo por acidente que é descuido? Né? Que é um buraco na rodovia que não foi cuidado. Né? Coisas gerais que a gente poderia resolver com custo pequeno. Né? Depois ficam sequelas e coisas. Então tem muita coisa na área da saúde que ela se integra, né? E daí tu tem que trabalhar com tudo. Depois que está o custo estabelecido, ele está aí. Aí tem que buscar recurso. A realidade está dada, né? Ingrid. E foi... Pode falar. Falei muito. Nós falamos. Foi uma conversa de muitos aprendizados, uma conversa de muito entendimento do todo, né? Eu acho que vai esclarecer muitas coisas para muitos profissionais que talvez não entendiam e com certeza, além disso, né, o conhecimento em gestão que tu nos trouxe hoje aqui, toda essa tua bagagem, toda essa experiência foi riquíssimo, foi muito valioso mesmo. Então, eu te agradeço demais, doutor Neuri, por todo o teu tempo, né, despendido aí conosco hoje. Com certeza, as pessoas que ficaram até o final aqui aprenderam, puderam anotar vários insights para poderem levar para os seus negócios também, porque por muitas vezes a gente acaba ficando na mesmice, no dia a dia, acaba não olhando para si, mas eu tenho certeza que quem está aberto para aprendizado, né, hoje com certeza conseguiu aprender muito contigo com a tua fala aqui, porque com certeza tu nos deu uma aula hoje. E te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui contigo novamente, né? E por tudo que tu nos traz aí, né? Muito obrigada, então, doutor Neuri. Foi um prazer gigante conversar contigo hoje. E eu que agradeço aí, né? Uma oportunidade dessas, né? Isso aí é relatos praticamente de vivência, de experiência de vida, né? E que, com certeza, né, os desafios e oportunidades que temos pela frente são muito grandes. Né?
vamos ver coisas maravilhosas ainda e vamos ter grandes oportunidades de trabalho nessa área, né? Então, volto a dizer, né? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por essa ousadia de criar, né, um empreendimento na jornada em saúde do cliente. Isso, assim, é uma necessidade premente, né? E vou te dizer assim, se eu relembrar os meus sonhos, talvez esse tenha sido um dos primeiros sonhos que eu tive quando eu comecei o meu curso de formação em medicina. Olha só. Né? Eu sempre percebi assim, uma carência muito grande em todos os níveis de se olhar para essa jornada. Né? E agora vejo assim, a oportunidade desse desenvolvimento assim, ser executado por tua equipe, por ti. Né? Parabéns, isso tem tudo para dar muito certo. Né? E as pessoas vão precisar olhar para isso como um processo cultural de crescimento e transformação. Então, aposte nisso que vai dar muito certo. Nossa, parabéns. Que honra, né? Receber essas palavras de ti é algo que me deixa por dentro, assim, posso não estar mostrando, assim, mas por dentro muito feliz mesmo e muito grata, porque às vezes a gente precisa escutar algumas palavras, assim, até para cada vez mais seguir adiante, né? Então, com certeza, pode ter certeza que eu vou levar para sempre essas palavras que tu me disseste, visto que toda essa situação e toda essa nossa relação, isso com certeza vale muito para mim, viu, doutor Neuri? Muito obrigada mesmo. Obrigada de coração. E para ti, que ficou conosco até o final, eu quero te agradecer e quero dizer para tu não esquecer de se inscrever no nosso canal, @981 lá no YouTube. Nós também estamos no Spotify, que eu acabei não falando lá no início. Spotify é 981cast, Negócios em Saúde. Vai lá, dá 5 estrelas para nós. Escuta quando tu estiver fazendo alguma atividade, quando tá viajando, tu vai aprender muito com os nossos episódios. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast, Negócios em Saúde. Até mais!